Olá, viajante! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do canal Quest. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar vendo como é que a gente pode construir um diorama de RPG. Então, pessoal, para a gente começar o nosso projeto aí, a gente vai estar utilizando uma casca de árvore que eu encontrei na rua. Na verdade, ela é a casca de um galho, que eu achei que tinha uma forma interessante para a gente conseguir construir uma maquete de um cenário que pode ser utilizado tanto para a colocação de monstros, como para o pernoite dos personagens em viagens longas, né? No caso, ele seria um tronco oco caído que os personagens poderiam utilizar como acampamento. Eu vou estar utilizando ele material, pessoal, então é um pedaço de MDF que foi reciclado, foi retirado do lixo, no qual eu vou estar fazendo a marcação aí da onde eu pretendo posicionar o nosso tronco caído. E em seguida eu vou estar utilizando um pedaço de isopor de 4 centímetros que eu também tirei do lixo. Eu vou fazer uma marcação onde eu vou colocar esse isopor e vou recortar o pedaço do isopor que eu julgo necessário para fazer uma espécie de barranco, uma espécie de barreira de pedra onde eu vou escorar o nosso tronco para dar uma ondulação para o nosso terreno. Depois de cortar essa peça aí, pessoal, a gente vai estar colando ela na nossa base de MDF com a nossa boa e velha amiga cola de madeira. E assim que a nossa peça ela for colocada, pessoal, na nossa base, eu vou estar utilizando alguns outros recortes que eu tirei ali do isopor também para fazer o que seria uma espécie de rochedo, pequenos pedregulhos ali que eu vou colocar para sinalizar onde eu pretendo encaixar o tronco depois que tiver o cenário todo pronto. Essa aí é a forma final que ele deve ficar. Depois aí, pessoal, que o nosso material já secou, o que a gente precisa fazer é muito simples. A gente vai pegar aí papel higiênico ou toalha de papel, guardanapo, o material que vocês tiverem. E a gente vai passar cola em todo o nosso cenário e assentar esses pedaços de papel por cima. A gente vai colando eles, não precisa alisar muito, até porque ele é fácil de rasgar. A gente só precisa revestir toda a nossa maquete com o papel. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai fazer uma técnica de aplicar papel machê direto no nosso modelo, né? Em vez da gente fazer o papel machê separado e utilizar ele como uma massa e aplicar ele no nosso modelo, a gente vai colar o papel e aí depois a gente vai estar utilizando uma mistura de metade d'água, metade cola, né? A gente pode colocar aí um pouquinho numa tampa e misturar. E essa mistura aí, pessoal, a gente vai estar passando com um pincel sobre todo o nosso cenário. Isso vai fazer com que todas aquelas rugas do papel elas se assentem. E depois que o material secar, pessoal, ele vai ficar todo enrugado, né? Todo rugoso, bem como simulando uma superfície acidentada, a superfície de um terreno. Depois que o nosso modelo já secou, pessoal, a gente vai estar utilizando alguns materiais aí para fazer o detalhamento do nosso projeto. Dentre eles, esses que eu estou mostrando aí para vocês, cascas de madeira, o cascalho seco, esse daí que é um cascalho de rua mesmo, areia peneirada. A gente pode estar utilizando aí também a terra marrom, que é rica em argila, né, para a gente dar uma tonalidade para o nosso terreno aí, e fazer algum detalhamento nas pedras. E por último aí serragem, que eu vou tingir depois ela de outras cores para a gente utilizar em mais de um processo. Eu vou utilizar aí alguns outros materiais, pessoal, por exemplo, retalhos de EVA para fazer pedras e partes de antigas ruínas que eu vou estar colocando no nosso modelo também, mostrando que, né, todo e qualquer retalho que sobra dos nossos projetos a gente pode estar utilizando aí para peças futuras. Primeira coisa que eu vou fazer aí, pessoal, então é posicionar mais ou menos onde eu pretendo colocar as pedras do nosso modelo, que vão ser simuladas com essas cascas de pinos que eu estou colocando aí para vocês verem. Essas seriam as pedras maiores que se sobressaem do terreno e elas podem ser coladas na base diretamente com a cola branca. Não precisa utilizar a cola de madeira porque o nosso modelo agora está revestido de papel. Uma vez aí que a gente vá adicionando essas pedras maiores, pessoal, a gente vai circulando elas com cola e
polvilhando ali em cima, né? A gente vai aplicando em cima delas o cascalho mais fino. Então essa é a ordem, a gente vai colocar pedras maiores, depois o cascalho, né, para simular pedras médias, e por último a gente vai colocar detalhes em areia para dar o aspecto do cascalho na escala do modelo. E esse aí é o aspecto final da primeira etapa do nosso projeto, pessoal, como é que ele deve ficar. Lembrando que o tronco é a última peça que a gente vai colar na base. Agora aí a gente vai começar a adicionar os detalhes em EVA que eu coloquei. São pequenos fragmentos de tatame de EVA, pequenos pedaços de madeira cúbica que eu estou largando por todo o nosso modelo para simular que na região desse tronco aí antigamente existia uma ruína que caiu e ainda tem alguns resquícios dela ali, né, como pilares caídos, alguns tijolos, um arco, né, semi-destruído ali na parte de cima. E aí, para vocês verem, pessoal, como é que fica, né, a importância da gente adicionar esses outros detalhes é que eles vão colaborar bastante para o realismo da nossa peça. No final aí eu acabei utilizando alguns dos tijolos ali para fazer o que seria o contorno de uma fogueira na natureza ali, né, na frente do tronco, que serviria para, né, direcionar o calor para dentro do tronco ali, né, no acampamento. E uma pequena estátua também que eu coloquei ali em cima do nosso modelo, que foi feita com biscuit. Na sequência aí, pessoal, o que a gente vai fazer então é aplicar a tinta guache marrom em todo o papel da nossa maquete. Então todas as partes que estão em branco a gente vai cobrir com a tinta marrom para dar o tom base do nosso terreno. No final aí o que a gente vai ter então é somente aquela parte do rochedo ali, do pedregulho que eu deixei em branco, porque eu vou pintar direto em preto. E o restante aí a gente já deu a camada base, que seria a terra, né? Seria o terreno mesmo da nossa maquete. Na segunda etapa da pintura, então aí, pessoal, a gente vai aplicar a nossa tinta acrílica preta em todos os detalhes que devem simular pedra no nosso modelo. Então, todas aquelas lascas de madeira, todo o cascalho, aquela parte branca que está aparecendo do nosso terreno e todos os detalhes em EVA, eles vão ser pintados de preto para que a gente consiga pintar eles de prata depois. E no final aí vocês vão ver que agora só em marrom e preto o nosso modelo ele já está bastante legal e tomando a cara, né, tomando forma aí de uma maquete de um terreno de RPG de verdade. Na sequência aí, pessoal, a gente faz uma simulação com o nosso tronco, né, para verificar se precisa, né, fazer algum ajuste antes da sequência da pintura. A terceira etapa da pintura, então, pessoal, vai ser a de passar a textura de pedra nesses detalhes em preto. Eu vou utilizar aquela mesma técnica dos outros vídeos, né, um pouquinho de tinta alumínio, que eu vou passar direto nesses detalhes, eu não estou diluindo a tinta nem nada. Só para dar um contraste entre esse prata, o preto e o marrom. Lembrando aí que a parte do marrom ela vai ser coberta por vegetação depois. Depois aí que a gente passa a tinta prata, então, pessoal, a gente já consegue ver aí como o nosso modelo ele ganha uma cara de realismo bem maior, né? Então a gente consegue ver que todos esses elementos eles realmente parecem pedras se sobressaindo de um terreno argiloso, né? E agora a gente vai fazer a aplicação das texturas vegetais. O que eu vou estar colocando no nosso modelo aqui, pessoal, é aquela serragem que eu mostrei para vocês lá no início. Que no caso eu fiz uma mistura com tinta guache verde e deixei secar ao sol. E no final ela fica com esse aspecto de erva mate aqui. Eu não uso erva mate porque ela costuma ficar marrom com o tempo, pessoal. Então a serragem, como ela já é um material seco, quando a gente mistura ela com a tinta guache verde e deixa secar, ela fica bastante estável, um material estável e que não vai variar na hora da aplicação da cola também. Então essa aí é a cor final já da cobertura vegetal do nosso modelo. Um outro material que a gente pode estar utilizando também, pessoal, são sementes e temperos variados, desde que não tenham cheiro, né, porque eles podem atrair insetos, que a gente pode comprar aí em casa de produtos naturais e estar utilizando para colocar nos nossos modelos para simular pequenas folhas, pequenos frutos, vai funcionar muito bem também. Então, pessoal, como é que a gente vai fazer a aplicação dessa cobertura vegetal aí no nosso modelo? A gente vai passar então um pouco de cola branca nas regiões que a gente acha pertinente colocar a cobertura. E a gente vai começar a aplicar em cima desses locais, né, dessa cola, a nossa serragem verde.
Lembrando que a gente sempre tem que aplicar um pouco mais de cola e de serragem, no caso de cobertura, nas regiões mais próximas às pedras, porque são regiões que num terreno verdadeiro acumulam mais umidade e, portanto, tem um crescimento maior, né, um acúmulo maior de vegetação natural. A gente vai estar fazendo isso daí e eu ainda vou deixar alguns espaços ali com a tinta marrom, né, com o terreno marrom aparecendo como se fossem áreas de circulação, onde as pessoas caminham e por isso não tem vegetação. Aí no final a gente consegue ter uma ideia de como é que vai ficar o nosso modelo, pessoal. A gente vai em toda e qualquer etapa colocando o tronco ali e simulando, né, a peça finalizada para a gente ter uma ideia dos ajustes. Observando que eu passei em algumas regiões ali até cola e cobertura sobre as pedras, como se elas estivessem ali já há bastante tempo. E por último aí, pessoal, depois que o nosso modelo já estiver seco, o que a gente deve fazer então é finalmente colar o nosso tronco no lugar. Ali na região onde vai ser a nossa fogueira, eu fiz um furo, né, com a furadeira, onde eu vou fazer a instalação de um LED vermelho, esse que eu estou mostrando aí, porque eu vou construir uma fogueira com gravetos ali, cola quente, e eu quero simular que a fogueira ela está acesa. Uma vez aí que a gente já tem o nosso modelo praticamente finalizado, então a gente vai aplicar a cola branca mesmo, pode ser cola de madeira, mas eu optei pela cola branca, e a gente vai posicionar o nosso tronco no local final, né, no descanso final dele. E ali naquela parte onde o tronco ele se escora no barranco, pessoal, eu vou passar cola e eu vou aplicar por cima serragem, só que dessa vez serragem sem tinta, serragem amarela, porque eu quero simular que essa região aí onde a árvore caiu, ela é uma beirada de floresta, por exemplo, então ela vai ter vegetação seca solta também. E aí é importante a gente colocar essa vegetação seca sobre a verde, porque ela é uma vegetação que é levada pelo vento, então ela se deposita conforme o vento age sobre a região, né? Então eu vou colocar ela sobre as pedras, em alguns cantos onde o vento conseguiria acumular um pouco mais dela, né? E ao redor ali do caminho onde os personagens vão percorrer também. Isso aí vai dar um contraste bem legal no final e vai colaborar bastante para o realismo da nossa peça. E no final o que a gente tem é isso aí, pessoal. Agora a gente vai conferir as fotos de como vai ficar o nosso modelo depois que ele secar. Valeu! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostaram, peço que vocês não se esqueçam de curtir e compartilhar o nosso material e de se inscrever no nosso canal para não perder as nossas produções futuras. Valeu, até mais!